Hoje nós vamos iniciar uma nova série. Tem a arte aí da série? Tá, bora lá, dinamizar o negócio. Enquanto isso, nós vamos começar uma nova série hoje. Tudo começa por fé. Nós vamos falar de fé. E já eu vou descrever quais foram os caminhos que o Senhor me levou para a gente chegar a esta série. Por que nós vamos começar a falar de fé? E por que é importante começarmos a falar sobre fé? Então, mas antes disso, eu quero convidar você a já deixar sua Bíblia aberta aí em Hebreus, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 do 1 ao 3. Tem um telefone tocando, irmãos. Glória a Jesus. Muito bem. Quem achou Hebreus 6, diz amém. Amém. Aleluia. Vamos lá. Só beber uma água aqui para a gente começar. Eu vou fazer a leitura bíblica, nós vamos orar na sequência e depois nós vamos discorrer sobre o assunto. Diz assim o texto: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos se Deus o permitir. Se Deus o permitir. Talvez você esteja perguntando o que isso tem a ver com fé. Eu vou já explicar, mas antes feche seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar. Querido Espírito Santo, nós queremos convidar o Senhor para que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor possa gerar fé nos nossos corações. Que esse seja um tempo onde a nossa fé seja avaliada, que a nossa fé seja renovada, fortalecida em nome de Jesus. E quando necessário, se for provada, que ela permaneça em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor nos ajude nessa caminhada de fé. Senhor, tendo certeza do que o Senhor tem para nós. Pai, que a sua igreja, ela se posicione em fé de maneira real, poderosa, confiando naquele que tem o caráter imutável e perfeito. Em o nome de Jesus, e todos dizem amém. Libera o teclado aí, meu jovem, por gentileza. Eu estou meia hora gesticulando aqui. Não vai, eu vou ter que falar, né? Bom, esse primeiro texto que eu trouxe para a nossa reflexão, ele tem a ver com um motivo. Quando eu estava orando a Deus, Senhor, o que a gente vai falar na igreja, né? Qual o tema que o Senhor tem agora para a gente? E aí, quando eu lia Hebreus 6, porque na verdade, eu tinha pensado, né, Senhor, eu vou falar sobre fé. E aí eu pensei, poxa, mas fé, segundo esse texto que nós acabamos de ler, ele é um princípio elementar. O que é um princípio elementar? São aqueles princípios básicos, aquilo que dá fundamento, é relativo às noções básicas de qualquer coisa, e aquilo que é elementar. Já dizia o Sherlock Holmes, elementar, meu caro Watson, né? Elementar é aquilo que é óbvio, que é extremamente necessário e basilar para qualquer coisa. E aí quando eu pensei em pregar em fé, eu disse, poxa Senhor, mas a gente vai pregar sobre fé, é tão básico pregar sobre fé. E aí quando eu continuava lendo, o Senhor, ele disse assim no versículo 3, Paulo dizendo, olha, nós só vamos voltar a falar de fé se Deus o permitir. Ele está falando para uma igreja que ele está dizendo assim, olha,
não é necessário falar de fé com vocês. Deveríamos estar tratando de outros assuntos, de assuntos concernentes à salvação. O próprio apóstolo fala disso um pouquinho mais na frente. De assuntos mais, inclusive ele fala sobre assuntos próprios da salvação. Ele está falando de alguém que já está tão convicto de fé, que a gente não precisa voltar a falar sobre fé, e a gente pode falar sobre outros assuntos concernentes à salvação. Mas se Deus o permitisse, ele voltaria a tocar nesse assunto. E eu acredito que nessa hora, quando eu estava falando com o Senhor disse, eu estou permitindo falar sobre fé com a igreja. E aí o Senhor foi me mostrando algumas coisas. Por exemplo, quando ele deu a série passada foi o tema foi ídolo ocultos do coração. O Senhor estava se movendo, mostrando para mim o seguinte, meu filho, estou voltando para o interior da igreja. As mensagens é para que cada um possa se avaliar interiormente. Agora chegou a hora de avaliar a fé da igreja. E na hora eu falei, uau. O Senhor então, pai, eu perguntei do Senhor, então Senhor, o Senhor quer avaliar, o Senhor quer que a igreja reveja a sua fé. Quer saber se eles ainda estão na fé. E aí, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, ele vai falar sobre isso, o apóstolo Paulo, né? Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Jesus Cristo está com vocês, a não ser que tenham sido reprovados. A gente está falando de uma igreja extremamente problemática. A igreja de Corinto foi uma igreja muito problemática, que em algum momento, embora eles cumprissem com todos os rituais, com toda a ritualística de culto, em algum momento, Paulo ele diz, olha, vocês precisam provar a si mesmos, vocês precisam ver se vocês ainda estão na fé. E o movimento que eu senti do Espírito Santo é esse movimento de a gente voltar para o nosso interior e perguntarmos a nós mesmos, eu ainda estou na fé? Eu, depois de tantos anos, talvez para alguns aqui, talvez outros que estão aqui, estão começando agora, você tenha muita certeza que você está na fé. Mas deixa eu falar um pouquinho com o pessoal mais antigo aqui. Talvez com você seja necessário te fazer essa pergunta. Você ainda está na fé? Você que congrega há anos, e você percebe que o seu cristianismo, e me permitam, ele não tem te movido a lugar nenhum. A minha pergunta é para você, você está na fé? Nós vamos, por exemplo, estudar Hebreus 11, e nós vamos ver uma série de ações de fé. Nós vamos ver um Caim que ofereceu uma oferta por fé. Nós vamos ver um Abraão que ele aceitou um chamado por fé, abandonou coisas por fé. Nós vamos ver Raabe que decidiu renunciar a um estilo de vida por fé. Nós vamos ver uma série de ações de fé, e todas essas ações são fé. A fé se manifesta, ela se expressa. Mas alguns de nós, há muito tempo, deixou de expressar fé. Há muito tempo anda e se move pelo que é conveniente e confortável, o que é aquilo que é melhor para si, que é mais confortável para si, para os seus prazeres, desejos, vontades, já não tem fé. Muitos já acreditam que se não fizerem determinadas coisas, se eu não fizer uma faculdade, se eu não ganhar dinheiro, se eu não fizer determinadas coisas, as coisas não vão acontecer na minha vida. Perdeu a fé. Perdeu a fé. E eu sinto que o Espírito Santo, e isso tem uma relação direta com a série de mensagens que nós meditamos no mês anterior, sobre ídolos ocultos do coração, porque a gente descobre que a gente tem fé, mas não em Deus. E a gente então precisa agora redirecionar a nossa fé para Deus, redirecionar a nossa fé para Jesus Cristo, e precisamos aprender a fazer isso. Precisamos reaprender a crer em Deus. Precisamos reaprender a nos mover por fé, a viver uma vida na fé, no Filho de Deus. Amém? Nós estávamos cantando aqui, rompendo em fé. Nós estávamos cantando aquela música da Aline Barros aí, Jeová Jireh, haja o que houver, venha o que vier, eu creio em Ti. Eu acho que é isso, né? É isso, né? O que cantamos é o que vivemos. Então nessa noite, é necessário a gente, talvez, recolocar os fundamentos. Fé é um princípio elementar, fundamental para a nossa vida cristã.
Porque preste bem atenção. Se você crê errado, você pensa errado. Se você pensa errado, você sente errado. Se você sente errado, você se comporta errado. Ou seja, tudo começa na fé, com o que você crê. Vamos pegar um exemplo simples. Vamos supor que você deixou de crer que Deus te provê. O que você vai fazer? A sua fé é: eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir atrás do meu melhor. Você vai abandonar tudo em nome desta fé. É uma crença. Você creu errado. Agora você vai pensar errado. Você vai começar a criar uma série de pensamentos em cima dessa crença errada. Você vai começar a criar uma série de argumentos para justificar a sua crença. Dizer: não, realmente, eu tenho que fazer. Não, isso aqui é o caminho mesmo. Não tem outro jeito para mim. E a gente começa a justificar nossas escolhas, deixando Deus de lado. Aí você começa a sentir, os seus sentimentos começam a seguir os seus pensamentos. Eu já ensinei isso aqui várias vezes. O que você pensa determina o que você sente. Numa geração que é movida por sentimentos, queridos, é extremamente pensar sobre o que pensamos. É extremamente rever nossos pensamentos. Porque os sentimentos dessa geração, eles têm sido um verdadeiro senhor sobre a vida de alguns cristãos. Não da sua não, diga amém. Da minha não, diga aleluia. Minha vida, diga, minha vida é de Cristo. Amém? Você crê nisso de verdade? Então nós vamos ver isso à medida que nós desenvolvemos a mensagem. Nós precisamos voltar a esse fundamento e nos colocar de novo num lugar de fé em Deus, vivendo uma fé genuína em Cristo. Então precisamos reavaliar nosso coração. E a minha pergunta para você: você está pronto para reavaliar a sua fé? Quem está pronto para avaliar a sua fé aí, para reavaliar a sua fé? Diga amém. Perfeito. Partindo daí, vamos para Hebreus 11:1. Nós vamos começar então definindo o que é fé. Muitos de nós acham que fé, ou concebe de alguma maneira, que a fé é algum tipo de poder que você tem para você conseguir de Deus o que você quer. Então quando você tem fé, você tem meio que um poder mágico. Você ouve, por exemplo, você lê passagens como de Jesus dizendo: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para essa montanha para se lançar ao mar, e assim será. Então você imagina: uau, quando eu tiver essa fé, o que eu pedir de Deus vai acontecer. E aí você não consegue então desenvolver uma fé saudável, porque a sua maneira de crer está errada. Você já crê sobre crer errado. Olha só, você já crê sobre o que é crer de maneira equivocada. Não é um poder mágico, não é um poder mirabolante, embora a fé em Deus, porque a fé ela é um meio, ela não é um fim em si mesmo. A fé é um meio. Mas, embora por esse meio nós possamos alcançar coisas grandiosas, ela não é uma espécie de um poder mágico com que a gente vai conseguir as coisas que queremos. Isso não é fé. Pode ser qualquer outra coisa, menos fé. Porque, na verdade, pela fé, Deus vai tirar. É mais fácil a gente entregar coisas para Deus pela fé do que tirar coisas de Deus pela fé. Pela fé, nós nos rendemos mais do que esperamos que Ele nos dê algo. Porque a verdadeira fé, ela está pautada no próprio Deus. E nós vamos entender isso a partir deste momento. A primeira coisa que o autor de Hebreus diz que fé é, ele diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Primeira coisa que precisa entender é que existe uma relação muito íntima entre fé e esperança, mas não são a mesma coisa. Então a gente vai primeiro distinguir o que é esperança. Esperança, inclusive, no original, é a expectativa do bem. A expectativa do mal é medo, a expectativa do bem é esperança. Então significa dizer que esperança é a expectativa do bem em relação ao futuro. Então eu olho para o futuro, então eu espero ter uma expectativa boa a respeito desse futuro. Só que
A expectativa, a esperança bíblica, ela é diferente das nossas expectativas, da nossa esperança humana. A esperança bíblica, ela está sentada na pessoa do Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Coloca aí. A gente começar a entender. Aliás, volta um pouquinho. Versículo 18, ele diz assim: para que por meio de duas coisas... Eu vou até voltar um pouquinho mais. Volta um pouquinho mais. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Ele está falando da promessa e do juramento que ele fez a Abraão. De Abraão suscitar uma nação, um povo próprio, escolhido. E aí, Deus está dizendo que quando o fez, ele, inclusive um pouquinho antes, ele diz assim, ó: não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Então ele fez um juramento, esse juramento foi em nome dele mesmo. E aí, no versículo 19, versículo 18, desculpa. Para que por meio de duas coisas imutáveis, o caráter de Deus e a promessa de Deus, o juramento de Deus, são duas coisas que não mudam. O que Deus é ontem, foi ontem, Ele é hoje e o será amanhã. Por essas duas coisas, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós propostas. Versículo 19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. A figura que Deus está dizendo, Ele está dizendo: olha, a única maneira que eu tenho de te assegurar alguma coisa é por mim mesmo e pelo juramento que eu faço a você, pela promessa que eu faço a você. Então presta atenção, volta para Hebreus 11, versículo 1. Quero que você entenda esse processo comigo. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Temos uma esperança, uma expectativa. Esperamos que o nosso futuro seja abençoado. Esperamos que a nossa família seja transformada. Esperamos que os casamentos sejam transformados, que os filhos sejam salvos. Esperamos que nossa vida financeira ela dê um salto. Esperamos uma série de coisas, temos uma série de expectativa de bem a respeito do nosso futuro. Mas a minha pergunta é: qual é o fundamento dessa sua expectativa? De quem você está esperando isso? Para que você tenha a resposta para essa pergunta, você precisa olhar para as ações que você toma no seu presente. O que nós estamos querendo dizer é que, quando você espera do futuro, sem que o objeto, o foco da sua fé, expectativa no futuro não for Deus, você não está crendo em Deus. Você espera um futuro melhor, mas você está renunciando toda a sua intimidade com Deus no presente, para construir o seu futuro, o futuro que você idealiza. Essa fé ela não está em Deus. Porque a fé em Deus, ela não abre mão de intimidade, ela não abre mão de relacionamento, ela não abre mão de comunhão. A fé em Deus não abre mão dessas coisas, por nada. E quando nós estamos falando de uma certeza daquilo que esperamos, uma certeza daquilo que ainda vem, daquilo que está futuro, a gente tem uma lição importante aqui. Porque quando Deus diz, olha, o foco, você pode ter certeza de uma expectativa boa de futuro, porque quem prometeu fui eu, diz o Senhor. Quem disse fui eu. Tem duas coisas pelas quais Ele não pode mentir: quem Ele é e aquilo que Ele promete, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, está dito. Sua expectativa no futuro é em Deus. Preste atenção, quando Ele te pede para crer no futuro, não é baseado no nada. Você precisa olhar muitas vezes para o passado, para você ter certeza do futuro. Nesse sentido, o que eu quero dizer? Você precisa ter uma história e ver a história de Deus durante toda a humanidade. Não é uma fé infundada, não é uma esperança sem razão, não é aquela esperança assim, será que vai acontecer? Quando você olha para o caráter de Deus na história, você não vê Deus falhando. Alguém já viu Deus falhando na história? Não, até nos momentos quando alguém jurou que tinha dado errado, quando Deus terminou a obra, tinha dado certo.
Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque fé não é que o Senhor vai criar as circunstâncias favoráveis que queremos. Ele vai produzir o que for preciso produzir em nós, para que a obra dele, para que o propósito dele se cumpra. Como estou entendendo? Portanto, preste bem atenção. Essa expectativa de bem no futuro, ela tem que ser por algo que já foi demonstrado no passado por Deus. Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui mais pessoal. Eu vou colocar isso em âmbitos pessoais. Embora o autor de Romanos diga: o que de Deus se pode conhecer está manifesto na criação, na natureza criada. Todo o poder de Deus está manifesto e revelado. Então nós podemos olhar para esse passado, para esse presente, e nós podemos então criar uma expectativa de futuro por estes motivos. Mas deixa eu fazer uma pergunta mais pessoal. Quem aqui já teve alguma ação, já experimentou alguma coisa de Deus? Levanta a mão assim. Algo sobrenatural, assim, cara, Deus fez isso aqui por mim, algo sobrenatural. Beleza. Dessas pessoas, essa aqui você não vai precisar responder. Mesmo tendo esta experiência, quantas vezes você naufragou na fé? É disso que eu estou falando. A gente não torna as nossas experiências com Deus memoriais para a nossa fé. A gente esquece. A gente duvida. Não importa, Deus ele vem fazer hoje na tua vida. Se amanhã você passar por outra adversidade, ainda assim você vai estar angustiado, porque você não acredita que o Deus que agiu ontem é o mesmo Deus que age hoje. Porque você acha que ele muda, mas ele não muda. A gente precisa entender o que é fé, querido. O autor da epístola, nos evangelhos, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, nós temos a parábola do semeador. Na parábola do semeador, nós temos duas sementes muito curiosas. São duas sementes de pessoas que creram por algum tempo. Creram até que alguma coisa acontecesse. Uma delas é aquele pessoal que recebe a palavra com alegria, mas quando ele é provado pela palavra, ele, por não ter raiz em si mesmo, desiste da palavra. Ele deixa de crer. Isso ali está tudo dentro do contexto de fé. Porque quando você olha lá, o quarto terreno do coração é solo bom. O solo bom quem é? É aquele que creu. Ouviu, entendeu e creu. Só que tem uma galera que crê por enquanto. Que crê até a página B. E aí a palavra diz que o motivo, Jesus explica que o motivo é porque essas pessoas não têm raízes em si mesmo. O que seria raízes em si mesmo? É a sua incapacidade de reter todas as ações de Deus na sua vida. Você não cria raiz em Deus. Você esquece. Deus age na tua vida hoje, agiu ontem. Você está desesperado por algo que está acontecendo na sua vida hoje, mas Deus agiu ontem. Que fé é essa? Que expectativa de bem que nós esperamos de Deus? Que expectativa de bem é essa? Que esperança é essa? Na verdade, nós estamos vivendo debaixo de medo e não de esperança, porque a esperança é a expectativa do bem. O que é que nós estamos vivendo? Debaixo da expectativa do mal. A expectativa do mal é medo. A gente vive controlado por medo, ao invés de viver por fé. Por quê? Porque nós não estamos olhando para o caráter daquele que agiu na nossa vida no passado. Eu te desafio agora a olhar para os episódios da sua vida onde Deus agiu. Eu te pergunto, você tem motivos para duvidar que Deus é fiel a você? Que Ele é fiel a Ele primeiramente, mas é fiel para cumprir a palavra dEle na sua vida? Você ainda duvida? Por que você duvida? Eu estava compartilhando uma experiência ontem. Eu já compartilhei com vocês que eu tive dois momentos de depressão. Um mais extenso, foi a primeira vez que eu passei depressão na minha vida. E assim, eu pensei que realmente a minha vida tinha acabado ali. E um segundo momento já aqui como pastor. Nesse segundo momento como pastor, eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei no carro,
Eu vim pregar com depressão, preguei para a igreja depressivo, angustiado, com meu coração, sabe, tudo sem vontade de fazer. Mas vim e fiz. Aí eu pego o carro, eu vou andando, quando eu chego ali na rua da UBS, que eu dobro para a direita, o Espírito Santo diz assim para mim, isso está gravado na minha memória. O Espírito Santo diz assim para mim, eu já não fiz uma vez? Eu disse, já, Senhor. Então por que tu ainda duvida? Cara, aquilo ali veio como uma flecha. Aquele dia eu entendi o que era fé, o que era raiz em si mesmo. Aquele dia eu entendi como é que eu crio expectativa de bem para o futuro. É quando eu olho para o meu passado e vejo que Ele já agiu, que Ele já esteve lá, que Ele vem cuidando de mim. Cara, se a gente parar para pensar, mesmo quando a gente estava no mundo, quando a gente converte, é como se os nossos olhos se abrissem e a gente percebesse Deus. E na nossa história toda, quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Eu tive. Eu falei, cara, é para me ter morrido naquele dia. Cara, era para eu ter ficado paraplégico naquele outro. Mas alguma coisa aconteceu, alguém apareceu, alguma coisa. Eu entendi. Sempre foi o Senhor. Ele sempre esteve lá. E aí quando eu olho para a minha história, eu crio esperança para o meu futuro. Isso é fé. Você olhou para a sua história, você olhou para o seu passado, e você viu no seu passado os motivos para você ter uma expectativa de bem no seu futuro. Agora eu te pergunto uma coisa, incredulidade é pecado ou não, queridos? Sim ou não? E quantos de nós temos pecado por incredulidade? Não importa o quanto Deus faça, a gente está sempre duvidando que Ele fará novamente. A gente está sempre colocando Deus contra a parede. A gente está sempre colocando Deus em xeque. A gente está sempre dizendo, será? Será? E às vezes até com uma mentalidade errônea, no sentido assim, você duvida que Deus vai agir na sua vida porque você não acredita em você. Mas não tem a ver com você. Não tem a ver com você. Se você crê, tem a ver com Ele. Quando você crê aí, depois eu vou entrar nessa seara, nas outras mensagens, mas a primeira coisa que vai acontecer quando você crê, é que você vai agir segundo essa fé. Essa fé ela não é abstrata, Tiago falou sobre isso. Ela não é uma fé, ela não é um poder abstrato. Ela é um poder que se manifesta nas nossas ações. Então, a primeira coisa, a esperança, e a gente pode concluir que esperança é esperar com confiança. É a fé esperando. Porque fé é confiar. E quando eu espero confiando, eu estou com esperança. As duas coisas, elas andam intimamente ligadas. Todas as vezes que eu espero algo do futuro, eu preciso ter a certeza de quem eu estou esperando. Sabe o que eu vejo as pessoas fazendo? Sabe que é muito comum as pessoas chegarem comigo e dizer, pastor, eu estou preocupado com o que vai acontecer, porque olha, meu futuro vai ser assim por causa disso. Todos os relatos, todos, gente, todas as pessoas que chegam angustiadas, ansiosas, deprimidas, por conta do seu futuro. Tem uma coisa que não está nesse futuro. Adivinha o que é? Deus. Ninguém visualiza o futuro com Deus. Ninguém projeta o seu futuro com Deus. As pessoas dizem assim, não, mas a lógica é que vai acontecer isso. Mas Deus quebra a lógica, isso é fé. E aí você começa a projetar logicamente seu futuro, e aí o final dessa história é um final ruim. Só que tem uma coisa que não está nesse futuro que você está projetando: Deus, uma pessoa. Ou seja, seu futuro ele não está fundamentado em fé, porque Deus não está lá. Ele não está nos teus planos, ele não está nas tuas projeções. Os teus medos estão lá, a tua expectativa de mal está lá, mas Deus não está lá. Vai dar errado por isso, e você tem todos os argumentos de por que vai dar errado. Eu só te apresento um, para te dizer que vai dar certo. Deus está lá. Se Deus estiver lá, é o único argumento que eu preciso te apresentar, para dizer que Deus vai cuidar de você no seu futuro. Então você pode ter esperança. Deus está lá. Agora, você crê? Você crê nesse Deus que vai cuidar do seu futuro, na pessoa dele? E aí eu já quero entrar aqui na segunda característica, Hebreus 11. E a prova das coisas que não vemos. Observe
que a palavra prova, inclusive no original, ela significa aquilo que é passível de teste. Então, presta atenção que a gente não está falando de uma fé irracional, que nunca foi vista, que nunca foi manifestada. Nós estamos falando de algo que já foi testado, provado, inclusive. Você já testou e já provou do poder de Deus, da presença dEle, da fidelidade dEle. E fé é quando a gente tem certeza, porque de alguma maneira nós já vimos ser provados, seja na história de outros, seja na nossa. Então nós desenvolvemos o quê? A convicção das coisas que não vemos. Fé não é necessariamente, a gente acha que isso, né? Que é uma espécie de a gente pular no escuro sem razão. Eu até acredito que fé, de alguma maneira, é você dar um salto no escuro em alguns momentos, mas não sem razão. Não sem um motivo aparente. Se você dá um salto no escuro, sem que o seu interior ele tenha uma convicção interna do porquê você está dando esse salto, você vai quebrar sua cara. Porque não é um salto de fé. É só uma expectativa vaga. Agora, se o seu salto, se o seu passo de fé, ele está completamente firmado em todas as ações de Deus que você conhece através das Escrituras, através da experiência pessoal, através dos testemunhos que te cercam, se o seu passo de fé, ele vem através das coisas que já foram provadas, você está dando um passo de fé. Você tem em mente o caráter daquele que você está querendo alcançar, tocar, mover. Então você dá um passo de fé e diz assim: eu vou fazer isso aqui pelo Senhor. Por quê? Porque Ele nunca falhou na história, porque Ele já foi fiel comigo, por causa disso, e você pode enumerar todas as ações de Deus. Deus nunca chamou ninguém para crer nele sem que antes Ele se revelasse. Você percebe que quando, lá em Hebreus, o primeiro texto que a gente leu, ele vai falar dos princípios elementares. Existe uma experiência antes da fé, chamada arrependimento. O arrependimento é a revelação de Deus, do Espírito Santo no nosso coração, nos convencendo de que nós estamos em pecado. Deus se revelou ali. Depois do arrependimento vem a fé. É o segundo elemento, o segundo princípio básico. Depois que me arrependo, eu creio. Então Deus nunca vai te chamar para você dar um salto, um passo ao desconhecido, sem que antes Ele já tenha se revelado para você. E eu tenho certeza que todos aqui já tiveram uma revelação de Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta pessoal para você nessa noite. Quantos aqui estão paralisados e não estão caminhando em fé porque você tem medo de dar um passo? Você não tem fé. Você não tem uma expectativa do bem, mas você tem uma expectativa do mal para tudo que você faz. A tua mente ela não consegue produzir um futuro com Deus, só consegue produzir um futuro de desastre. Nós precisamos nos arrepender. E sabe o que a gente precisa? De metanoia. Quem sabe o que significa metanoia no grego? Levanta a mão. Fala bem alto para mim o que significa metanoia. Mudança de mente. No grego, quando a gente pega aqui a palavra arrependimento no português, no grego está metanoia. Metanoia é mudança de mente. Ou seja, quando é que eu me arrependo? É quando a minha mente muda. É quando eu começo a projetar as coisas na minha mente a partir de Deus. Ele é o fundamento. Agora, eu não projeto um futuro onde tudo sou eu, tem que ser eu, do meu jeito. Não, agora, todo futuro que eu projeto, ele está fundamentado em quem Deus é. Você precisa mudar a sua mente. E quantos estão paralisados aqui? Era para você estar em outro nível de vida espiritual. Era para você estar vivendo outros níveis de responsabilidade. Era para você estar liderando pessoas, cuidando de pessoas, vivendo um novo momento na sua empresa, vivendo um novo momento no seu casamento, vivendo um novo momento na sua família. Mas porque você não tem fé, você está no mesmo lugar e está se queixando. Está desenvolvendo raiz de amargura.
Um coração angustiado, desgostoso com a vida, incapaz de se deleitar nas coisas que Deus está propondo para você, na corrida que Ele está propondo para você, porque a sua mente ela não consegue projetar um futuro sem Deus. Preste atenção, isso precisa de arrependimento. Precisamos dizer: Deus, não creio no Senhor. Eu não creio. Eu não creio quando o Senhor diz que o Senhor vai cuidar de mim. Eu não creio. Eu não creio quando o Senhor diz que o Senhor vai me prover. Eu não creio. Precisamos admitir o pecado e dar nome a esse pecado, para que o Senhor comece a mudar o nosso interior, para que você possa romper em fé. Você precisa admitir que a incredulidade toma conta do seu coração. Você está pronto para fazer isso essa noite? Nós vamos começar assim. Nós vamos começar essa série com arrependimento. Depois nós vamos aprender quais são as ações com os homens de fé, com a galeria de heróis da fé. Tem um texto em Hebreus 11 que eu sempre choro quando eu leio, porque depois de ele citar todos os homens de fé e mulheres de fé da Bíblia, o autor diz assim: o mundo não era digno deles. Amém. Só de pensar já dá aquele negócio, sabe? Você pode viver uma vida crendo em qualquer coisa que você quiser, colocando fé na sua capacidade, colocando fé no seu dinheiro, na sua empresa, na sua faculdade, na sua formação, no que você quiser. Mas não espere os resultados da promessa de Deus na sua vida quando você crê nessas coisas. Somente quando nós tivermos uma fé que tem como objeto Jesus Cristo e Ele somente, nós vamos experimentar o que há de mais poderoso na vida cristã. Nele. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E eu quero finalizar falando sobre o ateísmo cristão. Porque quando a gente começa a estudar sobre fé e sobre as suas implicações, a gente descobre que na verdade somos ateus. Nós frequentamos uma igreja evangélica, cantamos as canções evangélicas, às vezes nos vestimos como evangélicos, carregamos as Bíblias dos evangélicos, mas na prática, na vida comum, no dia a dia, somos ateus. Na verdade, nós somos ateus, porque tudo depende. Para que qualquer nível de segurança, de certeza ou convicção, precisa de qualquer outra evidência, precisa de coisas palpáveis. Paulo disse em 2 Coríntios 5:7 que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E aí eu queria ler com você Abacuque, capítulo 2, porque aqui tem uma história muito interessante, eu quero concluir com ela. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Quando Deus fala que não vai se atrasar, ainda que demore e não atrasa, presta atenção, olha aqui o jogo de palavras. Demora, mas não atrasa. Significa o quê? Que aquilo que é demorado para nós é o tempo certo de Deus. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. Tem outras traduções que trazem na tradução fidelidade, traz a palavra fé. Esse texto ele é repetido pelo menos umas 3 vezes. Romanos 1,17 fala dele, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38. Os autores desses livros, no caso Paulo, Hebreus a gente não sabe o autor, mas supõe-se que tenha sido ele repete essa afirmação: o justo viverá da fé. O que está acontecendo aqui? Abacuque está orando porque o povo de Deus está perdendo uma batalha. Inclusive ele começa com uma queixa. Ele diz: eu vou orar aqui a Deus e vou esperar a resposta para a minha queixa. Então Abacuque estava completamente insatisfeito com o que estava vendo acontecer com o povo de Deus, e parece que Deus não estava fazendo nada. E aí então, quando Deus responde,
Deus responde com uma afirmação aparentemente inofensiva. Ele dizendo, olha, escreve a visão, parece que vai demorar, mas não tardará. Agora lembre de uma coisa, o justo viverá pela fé. E a gente pensa assim, mas o que isso significa, né? Mas Deus não dá uma resposta clara para Abacuque. Então, o que significa que Deus diz, eu vou responder a tua pergunta, mas eu não vou responder como você quer que eu responda. Eu não vou te dar os indícios ou as evidências que você espera ter, a não ser o fato de eu estar falando com você. Ele está dizendo, vai acontecer, virá, não vai demorar, não tardará. Agora, a maioria de nós, a gente quer usar uma espécie de fé que manipula Deus e que faz com que Deus nos entregue resultados dentro do tempo que nós julgamos adequado. Só que tem certas coisas que, se vierem no seu tempo, elas te estragam ao invés de te abençoarem. Elas te destroem. Deus não prepara bênçãos para nós. Deus prepara o nosso caráter para receber bênção. Então existe necessidade de que Deus trabalhe na nossa vida com o tempo, para que Ele possa liberar determinadas coisas sobre nós. Para isso é necessário ter fé naquele que prometeu. Porque se você não tiver condições de esperar o tempo de Deus, e isso te angustia, isso tira a tua paz, isso faz com que você fique inquieto ou inquieta, isso só revela o quanto você não crê naquele que falou. Deus diz para Abacuque, eu não vou te dar a resposta que você espera. Eu só quero te lembrar uma coisa, os ímpios vivem pelos seus desejos, mas o justo viverá pela fé. A resposta de Deus é exatamente essa. Ele faz uma diferenciação entre como o ímpio se comporta, de que ter desejos atendidos é um comportamento próprio de ímpios. Quer ver como isso é verdade? Quando Jesus foi tentado, qual foi a tentação? Atender a desejos imediatos de Jesus. Porque é o comportamento que é ratificado por Satanás, atender desejos imediatos. Se tu tem desejo, se tu quer agora, tem que ser agora. E Deus está dizendo, olha, eu só quero te lembrar que quem anda assim é ímpio. Mas o justo não, esse viverá pela fé. Aí eu te pergunto, aí eu estou falando de ateísmo cristão. Se você é o tipo de pessoa que vive querendo que Deus cumpra com seus desejos, você é um homem que vive pela fé, uma mulher que vive pela fé? Não, isso é um comportamento ímpio. Ímpio vive assim. Eles estão atrás de satisfazer seus desejos o tempo todo. Os filhos de Deus estão atrás de glorificar a Deus o tempo todo. Você é um cristão? Eu lembro que eu perguntei para você se você estava disposto a provar a sua fé, a reavaliar a sua fé. E agora eu estou colocando você contra a parede um pouquinho, com todo carinho. Mas eu preciso te dizer essa verdade. Se você acha que Deus é teu cumpridor de desejos, teu gênio da lâmpada, você é um ímpio, você é um ateu cristão. Você não é um cristão ainda, mas pode se tornar. Como? Se arrependa hoje. Se arrependa de fazer isso com Deus. Se arrependa desse tipo de relacionamento. Diga, Deus, eu não acreditava no Senhor. Eu não tinha uma fé genuína no Senhor. Essa é uma noite onde você tem uma oportunidade de aprender a esperar em Deus, esperar com confiança, esperar com paciência. Abraão, diz Hebreus, ele alcançou a promessa depois de esperar pacientemente. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite.